Saudações pessoal, daqui quem fala é o Nilson Nosley e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, decidi criar um quadro novo no meu canal que vai se chamar Conversando sobre África. E para este primeiro episódio do quadro decidi convidar o meu amigo José Fernando, que é mano. O José ele é estudante de Engenharia Química em França e para este primeiro episódio vamos falar um bocado sobre o papel da África para o desenvolvimento do mundo. E então pessoal, antes de mais nada, não te esqueças de te inscreveres no canal, dares o like no teu vídeo porque isso vai permitir que o vídeo seja divulgado para mais pessoas e também partilhares o vídeo com os teus amigos. Então pessoal, sem mais delongas, bora ao vídeo. Então José, para ti, qual é o papel da África no desenvolvimento do mundo? O papel da África no desenvolvimento do mundo? Boa questão. Muitos intelectuais franceses, americanos, ingleses, muitos deles dizem que a África não teve um papel direito no desenvolvimento do mundo. Bom, atualmente, até agora, tivemos 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial que se deu em 1769, né, com a descoberta da máquina térmica, de James Watt. Mas não precisa ser gênio que em 1700 a África estava colonizada. Ficamos quase 5 séculos de colonização. Não precisa ser gênio. Então, não vejo como que a África daria o seu contributo na Revolução Industrial. Outra, a segunda Revolução Industrial começa com a descoberta do quê? Da corrente contínua. Corrente contínua com quem? Com Thomas Edison. E depois com a corrente alternada com Nikola Tesla. Exatamente, com Nikola Tesla. Então, até aqui podemos dizer que para a revolução que o mundo fala, as 2 primeiras grandes revoluções que foi a revolução das máquinas térmicas, a revolução energética, quando surgiu a corrente contínua e a corrente alternada, a África não teve nenhuma... Não diretamente. E para ser que é direito é que todas as revoluções são que são precedentes com o surgimento de uma nova fonte de energia. A primeira revolução é a fonte de energia térmica proveniente do carvão, que gerou muito trabalho para as pessoas, no Ocidente, é claro, e no Ocidente e na Ásia também. A segunda revolução, com o surgimento da energia elétrica, da energia elétrica proveniente do petróleo, tá vendo? Surgimento e também do quê? Da corrente alternada. Com Nikola Tesla. Exatamente, com Nikola Tesla. Então, a característica principal é o surgimento de uma nova fonte de energia. Nas 2 primeiras revoluções, a África não teve como dar o seu contributo porque estava num período de colonização. A terceira revolução industrial, que é o mais importante, que eu vou falar aqui hoje, para os meus amigos aí de lado e para ti também, começa em 1950. Porque 1950 é o ano que se dá a primeira construção da primeira usina nuclear, uma nova fonte de energia. Usina nuclear e também um desenvolvimento incrível no lado da informática, com o surgimento do automate e a globalização, se posso dizer. E a globalização significa que a descentralização da indústria. Na segunda revolução industrial, a indústria é centralizada, mas na terceira, a descentralização da indústria. Mas o que é mais importante, e eu acho que a África deve acompanhar essa terceira revolução industrial, porque a terceira revolução industrial nos faz refletir nos dá 3 pontos muito importantes, e que se a África não acompanhar pode ser muito perigoso para as gerações futuras. Então, o discurso só foi um pouco longo, podemos resumir basicamente. O mundo até aqui atravessou 2 grandes revoluções, correto? Exato, 2, e nesse período se passa a terceira. Nas 2 primeiras revoluções, a África não tinha como participar porque diretamente, estava num período colonial. Exatamente. Mas para esta terceira revolução que está a se desenrolar, a África pode participar. Pode e deve. Mas a grande questão é, será que a África tem capacidade de ser um continente influenciador de grande escala para esta revolução? Na segunda revolução industrial, os países do topo eram Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos e Alemanha. Na primeira revolução industrial, Estados Unidos e Alemanha. Na primeira revolução industrial, Inglaterra também, Japão, Estados Unidos também, como sempre.
Mas se vires bem, a China nunca esteve lá. Tá a ver? A China, a Índia nunca esteve lá. Exato. Mas agora a China é o quê? Atualmente a China é a primeira potência econômica do mundo. A China faz tecnologias incríveis. Tá a ver? Então estamos a falar que para a África participar, necessariamente deve seguir o exemplo da China. Exatamente, a China é um grande exemplo, sabe? A Mas China quando e a Índia é um grande falamos exemplo. exemplos, temos que ser mais específicos. Como o quê? O que a China fez para dar um salto de um povo que era dominado pelos japoneses e depois pelos ingleses para se tornar uma potência... Eu tenho amigos que dizem que quando africanos, por exemplo, vêm aqui na Europa estudar, levam em África a cultura ocidental em vez da tecnologia. E quando um chinês vem aqui na Europa, leva a tecnologia em vez da cultura. Yeah. O que é? Qual é o ponto onde é que eu cheguei? É que os orientais, China e UK e a Índia principalmente, eles entenderam o que é realmente mais importante. Então, o que é? O que é realmente mais importante é preservar a sua cultura e, a partir dali, desenvolver o cérebro humano, o cérebro interno, investir Ou seja, na pessoa. Para que a África possa acompanhar os países do mundo, necessariamente, primeiro tem que se munir com a cultura e apostar no capital humano. Não existe modelo social universal. É isso que deve saber. É que o modelo social universal é o imperialismo. Quer dizer, os Estados Unidos chega em África e diz que vocês devem ser democráticos e tudo mais. Os franceses vêm e dizem que vocês devem ser democráticos e tudo mais. Isso aqui é o imperialismo. A China compreendeu isso. A China compreendeu que deve primeiro armar os seus cérebros culturalmente e depois ter um sistema de educação incrível. Você veja os chineses estudando até 22 horas. Mas esse não é o ponto, não seria estudar até 22 horas, né? Não é, exatamente, não é o ponto, mas estás a ver onde eu quero chegar? Estás a entender? É que os chineses criaram o seu próprio modelo. Ou seja, a África deve criar se o seu próprio encontrar. modelo. Exatamente. Esse é o ponto. Deve se encontrar, se armar para depois se abrir para Atualmente existem muitos intelectuais africanos. Existem muitos intelectuais africanos. É a partir dali onde deve surgir as matrizes, né? As matrizes da sociedade africana que queremos formar para o futuro. Não é possível com um modelo, não é possível com um modelo ocidental desenvolver o continente africano. Já se experimentou e tudo mais, até agora não funciona, tá a ver? Então deve ser uma cultura, deve ser um modelo que é puramente africano. Então estamos a dizer que para que a África participe na revolução que o mundo está a perceber, necessariamente o primeiro ponto tem que ser armar culturalmente o povo africano, depois armar intelectualmente o povo africano. Exatamente. Porque na realidade um povo é feito pela sua cultura e pela sua identidade. Sabe por quê? Bom, eu debato aqui com muitos amigos, com Adilson Samba e tudo mais. As coisas que chegamos durante o nosso debate é que chegamos a concluir que um povo sem cultura nunca vai se encontrar, tá a ver? Nunca vai se encontrar. E se visa atualmente o povo angolano, é praticamente um povo brasileiro, clone do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo ocidental e eles conseguem se desenvolver com a sua própria cultura. O povo angolano não vai conseguir se desenvolver clonando o quê? A cultura brasileira, tá a ver? Ok, mas por exemplo, nós estamos a falar de um caso particular. Em África há muito povo que tem uma identidade própria, por exemplo, os senegaleses, os gaboneses, os congoleses, namibianos, algumas exceções dos países que são pertencem... Ali você vai entrar, além do problema cultural que existe em África, e é verdade, tem também problemas políticos. Exato. Tem também problemas políticos. E os problemas políticos vêm porque a população não está armada politicamente. A população não é educada politicamente. Nesse caso, o armamento a nível do cérebro. A nível do cérebro, exatamente. A população está armada politicamente. Tá a ver? E os presidentes fazem o que eles quiserem. A população não pode... Existem culturas existem países que têm identidades. Mas não tem uma organização política necessária para o desenvolvimento. Claro. Agora, falamos aqui sobre o que é necessário para que a África acompanhe o desenvolvimento do mundo. Exato. Então, tocando nessa
terceira revolução, que se fala muito pela Europa e que você começou a introdução, podes explicar, tipo, basicamente o que ela vai trazer de novo ao mundo e o que ela vai mudar radicalmente, porque toda a revolução é acompanhada de mudanças incríveis. Exato. Estás a ver? Por exemplo, a primeira revolução, nós vimos o término do paradigma das viagens a longo curso. Antes, para sair de um continente para o outro, ou de um país para outro, era necessário dias. Mas com o surgimento das máquinas... Dias a pé, ainda por cima, a estás a pé. ver? Ou com animais, né, nesse caso. Exatamente. Mas com o surgimento das máquinas térmicas, aumentou-se a velocidade dos meios de transporte e necessariamente as economias cresceram, criaram-se novos postos de emprego. Exatamente. E para esta terceira revolução, o que é que nós devemos esperar? Quais vão ser as bases fundamentais para nos adaptarmos a ela? Eu posso pegar 3 pontos para a terceira revolução industrial. Tem o ponto do desenvolvimento da biologia. É muito importante. Eu vou voltar lá. Vou voltar lá, espera só, vou voltar lá. Ponto do desenvolvimento da biologia, a economia partagée, em francês, a economia partagée ou a economia cooperativa. E a cooperativa. Isso quer dizer o que economia? Vou voltar lá. Vou citar primeiro os 3 pontos. E outro ponto, a terceira, vai ser o quê? Vai ser o desenvolvimento do quê? Da informática, da tecnologia, Big Data. O desenvolvimento. Big Data, muitos dados. O tratamento de dados, estudo de dados. Primeiro ponto, que é o mais importante, para mim, o desenvolvimento da biologia, e isso me dá medo até quando falo, porque por isso é que acho isso urgente, tá, que a África deve acompanhar. Por quê? Porque o desenvolvimento da biologia, claro, da medicina também. Com a terceira revolução industrial, surge o transhumanismo. Quer dizer, transhumanismo, além do homem, tá sabendo? Transhumanismo. Isso vai se basear fundamentalmente em quê? Isso, o que quer dizer isso? Transhumanismo é uma outra forma da medicina, significa, é outra forma de estudar a medicina. Atualmente a medicina é reparativa, que significa que você está doente, vais ao hospital, vão te curar. Exato. Mas num futuro próximo, não é distante. Já vimos exemplos de clonagem. Tudo. Exatamente, num futuro próximo a medicina vai ser preventiva. O que é que quer dizer medicina preventiva? Medicina preventiva quer dizer que quando você é bem feliz com a tua esposa, claro. Exato. Vocês estão à espera de um filho, vão ao hospital fazer muitos exames e tudo mais. O médico diz que o vosso filho, durante o seu desenvolvimento, terá câncer. Ou seja, vai ser possível prever as doenças que uma pessoa vai poder desenvolver durante o curso da sua vida. Medicina preventiva. Quer dizer, vão prevenir. Então, a partir já da base, vão eliminar alguns genes que podem provocar essas doenças. Estamos a falar já de manipulação genética dentro exatamente. Da barriga da e outra coisa que essa aqui é medicina preventiva, e vai haver também medicina evolutiva. Explicando, medicina evolutiva significa a evolução do homem, transhumanismo, evolução do homem. Significa que terá pessoas que vão ser Newton, Einstein. Quer dizer, você com teu filho, irás ao hospital, né? Como o desenvolvimento da genética está muito avançado, o estudo da genética está muito avançado, você vai fazer a engenharia genética. Exatamente, você vai pedir ao doutor que não, eu quero que o meu filho seja Einstein. Ou seja, aumentar a capacidade cerebral da pessoa. Exatamente, seja Newton. Eu quero que o meu filho tenha essa capacidade, tenha uma grande capacidade em matemática, tenha uma grande capacidade como cantor e tudo mais. Você vai poder escolher o seu filho, a capacidade do teu filho. Exato. Entendeu? Qual é o risco nisso? O risco nisso é que existem algumas sociedades que não vão aceitar isso. Existem algumas sociedades que vão por princípio de deontologia, não vão aceitar isso. Ética e tudo mais. Mas existem outras sociedades no mundo que não tem nenhum medo disso, não se importam com isso e vão aceitar. Como a China, nesse caso. Vimos a matéria sobre... Mesmo os Estados Unidos também. Eles estão a criar uma maneira de cultivar órgãos artificialmente.
Estás a Quer ver? dizer, um pulmão podem cultivar artificialmente. Isso aqui já estamos, vamos no quê? Vamos no quê? Na informática, no desenvolvimento, no aparecimento da impressora 3D. Exato. Quer dizer, depois vou chegar lá. Vamos falar da medicina. Vou falar da medicina. Estava no ponto de medicina evolutiva, né? Qual é o risco nisso? O risco nisso é que os chineses, todos eles vão ser Einstein, os americanos, todos eles vão ser Einstein, e os africanos, todos eles vão ser Nilson e José. Ou seja, vamos estar submetidos a uma colonização novamente. Tá ver? Vou chegar lá, mas os africanos todos eles vão ser Nilson e José. Imagina você estudar com Einstein na mesma sala. Qual é a dificuldade que você vai ter? Significa que a diferença vai ser, bom, Einstein, eu acho que Einstein e eu, a diferença é entre eu e cão. Estás a entender? Então vai haver uma diferença abismal. Vai haver uma diferença abismal e a África não vai conseguir se encontrar. Então, esse aqui é o lado da biologia. esse é o lado da biologia. Exato. E saltando para outro ponto, Informática? informática. A informática é o tratamento de dados, Big Data. Exato. Quer dizer, atualmente no mundo, para você se desenvolver, deve ter segredos. Quer dizer, um exemplo. Quando você está desenvolvendo alguma coisa, mete os teus que na internet, o teu trabalho ainda não está terminado, mete o teu trabalho na internet. Se um hacker conseguir invadir o teu computador, ok? Ele pode roubar Os teus dados. o teu trabalho. Exato. Pode roubar o teu trabalho e não tem security. Então, se a África quiser, por exemplo, criar armamentos, criar uma coisa assim, não sei, conservar sua economia, tem de ter um sistema de segurança forte. Um sistema digital de segurança. Exatamente, um sistema Então, digital de segurança estamos a forte. falar que a África deve urgentemente apostar no setor das tecnologias a nível de segurança de dados. Se eu encontrasse outra palavra que é urgente, eu diria. Eu não sei, o que é mais urgente que urgente? Não tem, mas o ponto é esse. O ponto é que os políticos, os governantes africanos devem apostar, né, devem meter dinheiro nas coisas que são mais importantes. No cérebro humano, Exato. no intelecto, na técnica. O capital humano. O capital humano, Então, exatamente. nesse caso, a África urgentemente precisa de investimento no capital humano. Precisa, urgentemente. Senão não vai se encontrar. Nós temos exemplos, por exemplo, a Coreia do Sul. Eu estava a ver um documentário feito por um repórter francês e muita gente talvez não sabe, mas a Coreia do Sul é um país que não tem recursos naturais, por incrível que pareça. Exato. E os estudantes lá estudam bizarramente. Como? Vão às 7 horas na escola, saem às 17 e às 18h30 estão de novo num estudo reforçado. O estudante entra às 22 horas em casa e tem que fazer o trabalho da escola, senão vai ter problemas. Estás a ver? E a mãe do menino disse que nós não temos como fazer isso porque o nosso maior poder são os nossos cérebros. Nós não somos como os outros países que têm recursos minerais que podemos nos aproveitar deles. O nosso maior recurso são os nossos cérebros. É por isso que nós fazemos isso. Então, um grande investimento do capital humano é extremamente urgente para a África. É extremamente urgente. Não tem outra maneira de sair desse problema. E também o que disseste sobre a escola. Tá vendo? Aí, os nossos irmãos em Angola estudam quantas horas? Entram às 7. Sem as 12. Sem as 12. Tá vendo? Passam todo o dia em casa. Sem fazer nada. Sem fazer nada, ainda por cima. Não tem ocupação. Estás a entender o problema? Não tem ocupação. Nós temos que instruir a mente dos jovens para isso. Exatamente. Quando você sai 12 horas, não tem ocupação, a tua ocupação é jogar bola ou ir na festa. Claro, jogar bola é bom. É bom. É bom. Não falar aí, jogar bola é bom. Mas ou ir na festa. Entendeu? Ou ir na festa não tem ocupação. Alguns sistemas educacionais devem ser urgentemente reformados. Deve haver em Angola, e não só, uma reforma do sistema educativo. A reforma do sistema educativo, em francês, diz raté. Quer dizer, é falhado, foi falha. Aquela reforma educativa que fizemos foi falha. Deve haver urgentemente uma reforma do sistema educativo em Angola. Não pode ser que o estudante estuda das 8 às 12. E depois está toda a tarde. E depois está toda a tarde quê? Desocupado. Estás a entender? E depois vem dar obrigações ao estudante e tudo mais. Então o sistema não é eficaz. O sistema não é eficaz. Okay. Isso podemos ver da Lua. A partir da Lua você pode ver em Angola que o sistema não é eficaz. E falando sobre investimento em
Big Data? Big Data, Big Aham, Data em inglês. Ué? Há uma investigação feita pelos Estados Unidos dizendo que até no ano de 2030 o mundo vai precisar necessariamente de quase 100 mil programadores. E pelo crescimento, acredito 100 milhões se não me engano, e pelo crescimento do ensino da programação em quase todo o mundo, não será suficiente. Porque hoje em dia vemos que a inteligência artificial, principalmente aqui na Europa, se tornou normal na vida das pessoas. Quase tudo que nós utilizamos tem a interação da inteligência artificial. Exatamente. Então, a África deve se armar tecnologicamente em todos os aspectos. Não tem como. Eu assisti uma série. Assisti uma série. Tinha lá alguém que disse que security, segurança e vitória. Para o mundo de hoje, segurança e vitória. Exato. É só para vermos, por exemplo, o que a China faz. O país que sofre mais ataques ao nível Do mundo? digital no mundo é os Estados Unidos da América. Por parte de quem? Dos chineses. Porque imagina que a Google esteja a desenvolver um novo projeto e os chineses colocam a mão nesse projeto. O que a Google levaria 5 anos para desenvolver, eles desenvolvem em uma semana, em um mês. Em um mês, porque os chineses são muitos. São sabe? muitos. Num trabalho da Google, onde eles vão trabalhar 5 pessoas, os chineses vão meter 1 milhão. Entendeu? A China tem 1/3 da população Então, mundial. Exatamente. Bom, é hipérbole, mas são muita gente. Eles são muita gente. Então, é só para entender o que é o capital o que é? O capital demográfico da China e o capital técnico, intelecto Então, das pessoas. saltando para o outro ponto, Sobre, vamos falar, biologia, Big Data e cooperativa. Exato. Exatamente. Economia cooperativa é o quê? Aqui em França, deixa eu imaginar algo em Angola, do tipo, aqui em França é Airbnb, o exemplo, Airbnb, como é que funciona? Em Angola não sei se tem um equivalente. Airbnb. O que é Airbnb? Airbnb é um site de quê? Onde você pode encontrar casas, tá vendo? Tipo como? Para explicar aqui aos nossos irmãos, é como? Em Angola, por exemplo, alguém, Nilson, cria um site, né? Onde as pessoas, vamos falar do que? No Dondo, as pessoas do Dondo querem alugar as suas casas às outras pessoas, tá vendo? Exato. Então, eu como vivo no Dondo, pego a minha casa, meto no site do Nilson. A pessoa que quiser alugar a casa, vai no site do Nilson e encontra, não, essa casa aí é boa, não, talvez essa casa, não, essa casa quantos mil, 20 mil, papapá, tá vendo? Então, a pessoa que quer alugar, vai alugar a casa a partir do site, 20 mil no mês. Você, o dono do site, vai ter lá, vamos dizer, 5 mil. E o que é o dono da casa, 15 mil quase. Isso aqui é economia cooperativa. Ou seja, conforme as imobiliárias fazem. Exatamente. Mas para compararmos com a África, acho que isso ainda não existe como tal, porque eu tenho casa, coloco um anúncio e nesse anúncio alguém vê e dinheiro todo fica para mim. Então, ou seja, com a economia cooperativa vai permitir gerar mais postos de emprego. Exatamente. E fazer funcionar a máquina econômica do país. Exatamente. Porque quando nós alugamos uma casa, eu sou o dono, coloco, está a ser alugada, você chega simplesmente aluga, o Estado perde e menos postos de emprego são criados. Exatamente. Então, nesse caso aqui temos já que olhar no aspecto político. O Estado tinha que criar leis que obriguem essas pessoas que querem alugar casas a pegarem as suas casas e colocarem tipo numa empresa para serem alugadas. Não penso bem, porque o que o Estado deve fazer é menos se intervir na economia privada. Tá? O Estado deve ter algumas políticas do controle da economia do país, claro, mas também deve abrir, não deve o Estado não deve ser mais não deve ser mais um caminhão para o desenvolvimento econômico do país, tá vendo? Não deve ser mais um entrave. Então, esse exemplo da economia cooperativa, por exemplo, Airbnb, né, de encontrar casa aí num site, o Estado, não acho que o Estado deve implementar leis, tá vendo? E para um futuro próximo? Para um futuro próximo é mesmo isso. É mesmo isso. Pelo menos o que se tem visto aqui no Ocidente é mesmo isso. A economia cooperativa para um futuro próximo. E algo que é muito importante é que os jovens africanos é o primeiro, não posso falar sobre os jovens, é o primeiro, é que devemos ter muitas oportunidades em África. A África é um continente novo, bom, entre guilherme, novo,
num ponto de vista do quê? Estás a ver? De visões. Exato. Você pode fazer tudo em África, nós podemos fazer tudo em África, primeiro eu. E é mais ou menos isso, tá a ver? É que devemos já tá a ver? Ter essas ideias e implementar coisas novas no quê? E isso é mais para os jovens, tá a ver? É mais para os jovens. Ok, então. Aqui falou-se muita coisa, vamos resumi-la em pontos principais. Exato. Primeiro, falamos sobre a biologia, na terceira grande revolução que o mundo está a acompanhar. O primeiro ponto vai ser o transhumanismo, que está dentro da biologia. Ui, transhumanismo. O transhumanismo vai se basear numa medicina, engenharia genética. na engenharia genética, mas numa medicina preventiva e não reparativa. Medicina, exatamente. Exato, porque nos dias atuais estamos a ver preventiva e evolutiva também. Nos dias atuais nós temos uma medicina reparativa. Exatamente. Agora, no transhumanismo, vamos ter uma medicina preventiva e evolutiva. Ou seja, vamos ter a capacidade de prever o que é que pode acontecer daqui a 10, 20 anos com um bebê que está na barriga da mãe. Exatamente. E também vamos ter a capacidade de aumentar as capacidades a nível intelectuais e físicos de uma pessoa. Exatamente. E o segundo ponto vai ser Big Data. Big Data, ou seja, tratamento de dados. Os tratamentos de dados vão ser, o que vai ser mais importante vai ser os dados de uma pessoa. Dados de uma pessoa, exatamente. Exato. E dados de um país. Exato. E para isso, a África deve necessariamente investir rapidamente no setor tecnológico. Exatamente. Formação de quadros para a segurança de dados. Exato. E o terceiro grande ponto dessa economia cooperativa. Dessa grande evolução vai ser a economia cooperativa. Exato. Essa economia vai permitir necessariamente a criação de mais postos de trabalho e também um grande crescimento da economia dos países africanos. Exatamente. Então, Josão, até aqui pessoal. Valeu, foi bom falar contigo, espero que vocês gostem. Pessoal, ele é o José João Fernando. Das próximas ocasiões poderemos ter mais episódios com ele. E se vocês gostaram de vídeos desta natureza, por favor, deixem nos comentários que eu vou estar lendo e dão sugestões de temas que vocês gostariam que eu tocasse, que não vou estar ignorando com relação a isso. Então, pessoal, José, se tens alguma cena a dizer, mano, é só o momento. Não, sabe o quê? É sempre bom vir aqui, tá a ver? Sempre bom e gosto muito disso, tá a ver? Gosto muito dessa partagem, tá a ver? Dessa interação contigo, tudo mais. Dessa partilha contigo, tá a ver? E poder partilhar com a população que o pouco que nós sabemos, tá a ver? Um pouquinho mesmo. Que nós sabemos. Comparando com o que existe no mundo, é um pouquinho. Pessoal, então, muito obrigado pela vossa audiência. Valeu e não te esqueças mais uma vez, te inscreva no canal. Partilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puderes e tamo junto.